Paz do Senhor, gente. Hoje nós estamos prestes a começar o nosso devocional. E o devocional hoje, no dia 24 de abril, é o devocional sobre o número 40 de Salmos. Esse salmo que tem, de fato, muito a acrescentar para a gente. E, na verdade, já deve ter acrescentado bastante, já que é um salmo muito conhecido de Davi. E você que já assiste aqui os vídeos do canal, que sempre está presente com o que a gente sempre está presente com o que nós fazemos, com o que nós publicamos aqui. Eu espero que você já seja inscrito aqui do canal. Isso ajudaria bastante a gente e faria com que as pessoas também conhecessem o canal, porque o YouTube entenderia que isso é algo bom, é relevante, e esse devocional poderia chegar a mais pessoas. Então, se inscreve aí, deixe sua curtida e compartilhe com alguém, porque nós vamos falar sobre o Salmo 40 hoje. Salmo 40, do 1 ao 3, diz: Eu esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente ele olhou para mim, finalmente ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida, para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. Eu esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente, ele olhou para mim. Finalmente, ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. Esse Eterno aqui, com certeza, é o nosso Deus. O salmista Davi, ele apresenta aqui algo que pra gente hoje é cada vez mais escasso. Igor, o que é escasso que Davi apresentou do verso 1 ao 3? Ele apresentou que a permanência de fato tem frutos extraordinários. O que é a bênção da permanência? Qual é a permanência? Qual é a importância que a permanência tem nos nossos dias? A importância da permanência nos nossos dias, ela se evidencia, já que a ausência de permanência tem feito com que a calamidade se tornasse a mais forte expressão do que nós estamos nos tornando cada dia mais. Hoje nós não conseguimos mais permanecer em nada. Casamentos, não existe permanência. Divórcio hoje tem números recordes. Amigos, não conseguimos permanecer com boas amizades. Igrejas, quantas pessoas você conhece que não conseguem permanecer em igreja nenhuma? Emprego, quantas pessoas não conseguem, enfim. Nós temos inúmeros exemplos de não permanecer. E não permanecer é como se nós jogássemos fora a muda que plantamos ontem, porque hoje nós não colhemos os seus frutos. Não permanecer é fazer com que o evangelho se torne ridículo, porque o arrebatamento que eu ouvi sobre ontem, ele não aconteceu hoje. A gente tem que entender, e isso que não é apenas com palavras que eu digo, cara. A gente precisa materializar, trazer para hoje, fazer com que se torne visível no nosso comportamento a nossa capacidade de esperar em Deus, a nossa capacidade de entender que há sim, da parte de Deus, uma resposta que vai salvar a nossa existência. O salmista está dizendo: foi o Eterno que eu resisti, que eu esperei, que eu aguentei pacientemente. Foi isso, foi aguardando a resposta, no caminho do silêncio, acreditando que um dia ele falaria, e de fato ele olhou, ele me ouviu e ele agiu. E como ele fez isso? Ele tirou-me do fundo de uma lama. Ele me ergueu do fosso. Ele me tirou do fosso. Ele me tirou da lama.
e Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, aonde eu sei que, mesmo que molhe essa rocha, ela não vai virar lama. Então Ele se assegura que esses medos na permanência sejam sanados. Igor, qual é a dica que o salmista entrega no verso 1 ao 3? Ele diz: continue esperando. Porque eu não esperei uma, nem duas vezes, eu esperei o suficiente. Talvez o suficiente para uma pessoa é esperar um mês. Talvez o suficiente para outra pessoa é esperar um ano. Talvez o suficiente para o que de fato nós pedimos a Deus é superior a isso. A permanência é algo incrível. Permanecer em Deus é acreditar que o silêncio de Deus faz parte do amadurecimento da minha existência, o amadurecimento da minha mente, o amadurecimento da minha conduta, o amadurecimento da minha vida. Se eu entendo que coisas ruins acontecem, porque coisas boas também acontecem, eu entendo que permanecendo em Deus, eu consigo fazer a preservação de bons relacionamentos com pessoas. Eu consigo relevar mais os problemas do casamento, porque a minha intenção é permanecer, porque permanecer frutifica. Eu consigo aguentar algumas coisas, não é tudo que me abala dentro das amizades. Eu consigo entender que amigos extraordinários, eles não se tornam amigos extraordinários do dia para a noite. Amigos extraordinários são construídos através dos anos, porque ele contempla a nossa evolução e a nossa involução, os dois. Eu preciso entender que permanecer é a maior maravilha que existe, porque permanecer é ouvir o não de Deus. Permanecer é entender que Deus não está falando agora, mas acreditar que a resposta está logo ali. Aonde é a fronteira do meu milagre, a fronteira do seu milagre, a fronteira do seu crescimento, a fronteira do extraordinário está um passo após o esperar. Um passo após o permanecer. É exatamente ali que mora a resposta de todas as nossas orações. Fique com o Salmo 40. Eu não sei se eu vou fazer parte 2, eu acho que a minha esposa vai colocar na descrição todo o Salmo. Por favor, esse Salmo, coloca todo esse Salmo na descrição. E se vocês quiserem a parte 2 do Salmo, manda aí pra gente. Deus abençoe. Te espero no Salmo 41. Um abraço.